Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma das obras, olha, mais monumentais da teologia do nosso tempo, Jesus e a Vitória de Deus, do grande teólogo N.T. Wright. E vejam bem, este não é só mais um livro de teologia, é um verdadeiro marco, uma obra que desafia e reconstrói muito do que a gente pensa que sabe sobre a figura mais central da história, o Jesus histórico. Vamos entender juntos como o Wright faz isso. A pergunta que dá o pontapé inicial na nossa análise hoje é a mesma que move séculos e séculos de teologia. Quem, de fato, foi Jesus? Mas atenção, não estamos falando do Jesus dos vitrais das igrejas ou só das pregações. Estamos falando do homem de Nazaré, que caminhou pelas estradas empoeiradas da Galileia lá no primeiro século. Tentar entendê-lo no mundo dele, com as palavras dele, com as referências dele, é um desafio gigantesco, mas essencial para a gente ter uma fé sólida, uma fé madura. E é exatamente essa busca que está no coração do trabalho do N.T. Wright. Agora, olhem só que interessante a tensão que a gente vê aqui. De um lado, temos o que chamamos de Jesus da fé. É o Cristo que a igreja confessa, o Senhor ressurreto, aquele que é o centro da nossa adoração. Do outro, o Jesus da história, aquela figura que os historiadores tentam com muito esforço reconstruir a partir das fontes que temos. Um judeu do primeiro século, um profeta, um mestre. Por muito, muito tempo, parecia que esses dois Jesuses viviam em mundos separados. Era quase como se a fé exigisse que a gente ignorasse a história, ou, por outro lado, como se a história tentasse esvaziar a fé do seu significado. O grande desafio, e é aí que Wright brilha, é justamente costurar essas duas pontas, mostrando que o Jesus que a igreja confessa é, e precisa ser, o mesmo Jesus que viveu, agiu e morreu dentro da história real do povo de Israel. E é aqui que entra a nossa fonte principal de hoje. Jesus e a Vitória de Deus é o segundo volume da gigantesca série do Wright, chamada Origens Cristãs e a Questão de Deus. E olha, é uma obra densa, uma resposta acadêmica super robusta para essa busca pelo Jesus histórico. O objetivo do Wright não é provar a fé de um jeito simplista, mas mostrar que a fé cristã se torna muito mais rica, muito mais poderosa, quando a gente entende Jesus no seu contexto original. É, sem a menor sombra de dúvida, uma das contribuições mais importantes para os estudos sobre Jesus das últimas décadas. E para a gente não se perder nessa jornada intelectual, eu preparei um roteiro bem claro. A gente começou com esta introdução, né? Colocando a questão central na mesa. Em seguida, vamos mergulhar no mundo de Jesus, no contexto judaico dele, que é a chave de tudo. Depois, vamos analisar como Jesus comunicava sua missão não só com palavras, mas com símbolos e ações proféticas. Aprofundaremos então em como ele virou de cabeça para baixo o conceito de Messias e de vitória de Deus através do caminho da cruz. Em seguida, faremos uma análise crítica honesta, olhando tanto as coisas geniais quanto os debates que a obra do Wright provoca. E, por fim, a gente conclui refletindo sobre o legado desse pensamento tão impactante. Vamos então para a nossa primeira grande sessão de conteúdo, o mundo de Jesus. E o subtítulo aqui já diz tudo. A importância fundamental do contexto judaico do Segundo Templo. Se tem uma lição central que N.T. Wright nos ensina, é esta. Tirar Jesus do judaísmo do primeiro século é como tentar entender um peixe fora d'água. Simplesmente não funciona. É criar um personagem que nunca existiu. Para a gente conseguir compreender as palavras dele, os objetivos dele e a reação, às vezes violenta, que ele provocou, a gente precisa respirar o ar que ele respirou, entender as histórias que ele ouviu desde criança e sentir a tensão política e a esperança espiritual que marcavam o seu povo. Essa linha do tempo aqui nos dá um panorama que é essencial. A história do povo de Israel, na época de Jesus, não começou com a chegada dos romanos, de jeito nenhum. Era uma história marcada por uma longa, dolorosa narrativa de exílio e de esperança de retorno. O exílio na Babilônia deixou uma ferida profunda e uma pergunta que não calava. Quando, afinal, Deus vai voltar para reinar sobre o seu povo em Sião? Séculos depois, a revolta dos Macabeus foi um respiro, um breve momento de independência que acendeu de novo a esperança messiânica, mas que logo, logo deu lugar a uma nova e ainda mais opressiva dominação, a ocupação romana. É nesse caldeirão fervendo de memória, opressão e uma expectativa fervorosa que Jesus inicia o seu ministério. As pessoas não estavam esperando só um mestre espiritual, um guru, elas esperavam a intervenção definitiva de Deus na história, a libertação de Roma e a restauração de Israel. E dentro de todo esse debate, o Wright dialoga intensamente com um desafio lançado há mais de um século por um sujeito chamado Albert Schweitzer.
O Schweitzer basicamente argumentou que os teólogos da época dele criavam Jesus à sua própria imagem, um professor de moral bonzinho moderno. Ele insistiu que o Jesus da história era, na verdade, um profeta apocalíptico, ou seja, alguém que acreditava piamente que Deus iria intervir de forma decisiva e muito em breve na história para julgar o mal e estabelecer o seu reino. Essa visão, na época, foi um choque para o mundo teológico, mas forçou todo mundo a levar a sério a linguagem de urgência que a gente encontra nos evangelhos. Então, aqui está o pulo do gato. O N.T. Wright pega esse desafio do Schweitzer e o refina. Ele concorda sim, Jesus era um profeta apocalíptico, mas não no sentido que a gente vê nos filmes, de alguém que previa o fim do planeta. Para Wright, a apocalíptica judaica era sobre a revelação, o desvendar do plano de Deus dentro da história. Jesus acreditava que no ministério dele, naquele exato momento, o grande clímax da história de Israel estava acontecendo. O reino de Deus não era só uma realidade futura ou algo interior, mas estava invadindo o presente. Ignorar essa urgência, essa convicção de que Deus estava agindo agora para julgar o mal e restaurar o seu povo, é, segundo Wright, perder completamente o sentido da missão de Jesus. Então, para a gente amarrar essa primeira parte fundamental. Primeiro, o judaísmo do primeiro século não é um mero pano de fundo. É a própria língua que Jesus falava. É inegociável. Segundo, a história de Israel, com exílio e opressões, criou uma expectativa messiânica super intensa e muitas vezes bem política. Terceiro, o desafio do Schweitzer nos obriga a levar a sério a dimensão apocalíptica da mensagem de Jesus. Essa sensação de que a hora é agora. E, finalmente, a grande contribuição do Wright aqui é posicionar Jesus de forma muito convincente dentro dessa narrativa, como o profeta que anunciava que a longa espera de Israel estava finalmente chegando ao fim. Vamos agora para a nossa segunda sessão, e é aqui que a análise do Wright fica particularmente fascinante. O título é A Missão em Símbolos e Ações, e o conceito-chave é a praxis profética de Jesus. A palavra praxis, aqui, significa que a teoria e a prática são inseparáveis. O Wright argumenta que para a gente entender Jesus, não adianta olhar só para os seus sermões. As ações dele não eram acidentais, não eram meras ilustrações, elas eram a mensagem. Jesus não apenas falava sobre o reino de Deus, ele o encenava, ele o dramatizava através de gestos simbólicos poderosíssimos que todo judeu daquela época saberia ler e interpretar. Para a gente entender essa praxis profética na prática, o Wright foca em vários eventos, mas nós vamos analisar 3 atos centrais que funcionam como verdadeiras cenas de um drama teológico. Primeiro, o ato aparentemente simples de cear com pecadores e cobradores de impostos. Segundo, o ato explosivo e super controverso da purificação do templo. E terceiro, o ato deliberadamente real e subversivo da sua entrada em Jerusalém. Vamos ver como cada um desses gestos era, na verdade, uma declaração de identidade e de missão. Vamos começar pela ceia. Para a gente, a imagem de Jesus comendo com pecadores soa como um belo ato de inclusão. E era, claro, mas para o Wright o buraco era muito mais embaixo. No judaísmo do primeiro século, a mesa definia quem estava dentro e quem estava fora do povo de Deus. Ao cear abertamente com os excluídos, Jesus estava fazendo uma declaração chocante. O exílio de Israel estava acabando ali, naquela mesa. Ele estava, na prática, reunindo o povo de Deus não com base na pureza ritual, mas com base na graça. Era a encenação viva da promessa de restauração. Agora, a purificação do templo. Muitas vezes a gente imagina essa cena como um acesso de raiva justa, e só. Mas o Wright nos convida a ver algo muito mais calculado e profundo. Aquilo foi um ato profético, bem no estilo de Jeremias ou Ezequiel. Ao virar as mesas dos cambistas, Jesus não estava só protestando contra a corrupção. Ele estava encenando um juízo simbólico contra o próprio templo. A instituição que deveria ser a casa de oração para todas as nações tinha se tornado uma barreira. E o mais radical de tudo, ao fazer isso e falar sobre a destruição e reconstrução do templo, Jesus estava sutilmente se colocando no centro da questão. Ele estava anunciando que o ponto de encontro entre Deus e a humanidade não seria mais um prédio de pedras, mas ele mesmo. E este aqui é um exemplo perfeito do que o Wright chama de messianismo teatral. A entrada em Jerusalém, o famoso Domingo de Ramos, não foi um evento espontâneo. Foi uma peça de teatro de rua cuidadosamente planejada. Ao entrar montado num jumentinho, Jesus estava deliberadamente encenando a profecia de Zacarias 9, que fala do rei humilde que vem trazer a paz. Ele não escolheu um cavalo de guerra, que era o símbolo de um conquistador militar, mas um jumento, o símbolo do rei pacífico de Israel. Era uma reivindicação messiânica clara,
pública impossível de não ser notada. Ele estava se apresentando como o rei, mas um rei que subvertia completamente todas as expectativas de poder e de violência. Era uma declaração de quem ele era e do tipo de reino que ele veio trazer. Resumindo esta sessão, a grande sacada do Wright é nos fazer ler as ações de Jesus como uma linguagem teológica. Primeiro, Jesus agia como um profeta, usando símbolos para comunicar sua mensagem. Segundo, suas ações mais marcantes não eram aleatórias, mas encenações deliberadas de profecias do Antigo Testamento. Terceiro, através desses símbolos, ele reinterpretava as esperanças de Israel, anunciando que o reino estava chegando de uma forma nova e totalmente inesperada. E, por fim, o seu messianismo teatral era uma forma de reivindicar sua identidade de rei, ao mesmo tempo que batia de frente com as expectativas de um Messias político e militarista. E com isso a gente chega à nossa terceira sessão, que é o verdadeiro clímax da narrativa do Wright: Rei, Messias e a Cruz. O subtítulo já entrega o ouro, redefinindo a vitória. Pensem bem, se Jesus se apresentou como o Messias, como o rei, mas rejeitou a ideia de uma revolução política, então, como seria a sua vitória? O que significava ser o rei prometido se não era para esmagar os romanos? Vamos explorar agora como Jesus subverteu radicalmente o conceito de poder, culminando no grande paradoxo da cruz. Esse quadro comparativo aqui é extremamente útil para a gente visualizar o argumento do Wright. De um lado, a expectativa popular. Um Messias cuja fonte de poder seria um exército, cujo método seria uma revolução armada para expulsar os romanos e cujo objetivo final seria a libertação nacional. O símbolo, uma coroa de ouro e uma espada afiada. Do outro lado, a proposta messiânica de Jesus, como Wright interpreta, a fonte de poder não é militar, mas a soberania do próprio Deus YHW. O método não é a revolução, mas o sofrimento que absorve o mal e a obediência radical ao Pai. O objetivo não é só libertar uma nação, mas restaurar Israel para que seja uma bênção para o mundo, dando início à nova criação. E o símbolo, a cruz e uma coroa de espinhos. É uma redefinição completa, uma virada de 180 graus. E aqui vem uma das teses mais ousadas e, para mim, mais profundas de N.T. Wright. Ele argumenta que a longa jornada de Jesus em direção a Jerusalém, sabendo muito bem que a morte o esperava, não foi um ato de resignação, um destino trágico. Foi um ato teológico deliberado. No Antigo Testamento, os profetas como Isaías ansiavam pelo dia em que o próprio YHW, o Deus de Israel, retornaria a Sião para reinar, para julgar e para salvar. O que Wright propõe é que Jesus via a sua própria jornada para a cruz como a encarnação desse retorno. Ele, o Filho, estava agindo como representante do Pai, trazendo a presença real e soberana de Deus de volta ao seu centro simbólico, Jerusalém. Ele não estava simplesmente indo para morrer, ele estava indo cumprir a maior de todas as promessas da história do seu povo. Para a gente resumir, então, essa incrível redefinição de vitória, Jesus ativamente confrontou e subverteu a esperança de um Messias guerreiro. No lugar, ele abraçou um caminho radicalmente diferente, o do servo sofredor. Sua jornada a Jerusalém, portanto, não foi um acidente de percurso, mas um ato teológico intencional, a encenação da volta de Deus ao seu povo. E nesse novo paradigma, a cruz se transforma. Deixa de ser o símbolo máximo da derrota romana para se tornar o trono do verdadeiro rei, onde a vitória de Deus é conquistada não pela força das armas, mas pelo poder do amor que absorve o mal até as últimas consequências. Ok, chegamos agora a uma seção que é crucial para qualquer análise acadêmica séria, a análise crítica. Nenhuma obra, por mais genial que seja, está acima de debates e questionamentos. É fundamental para a nossa formação não apenas absorver as ideias de um autor, mas também aprender a dialogar com elas, a pesar seus pontos fortes e a reconhecer suas possíveis limitações. Vamos, então, avaliar de forma equilibrada a monumental contribuição de N.T. Wright, olhando tanto para seus méritos, que são inegáveis, quanto para as críticas que sua obra provoca no mundo acadêmico. Vamos começar pelos pontos fortes, que são
Muitos. Primeiro, a contextualização histórica é talvez a maior força do livro. Wright insere Jesus de uma forma magistral no mundo do judaísmo do Segundo Templo, o que faz os evangelhos se tornarem muito mais compreensíveis e historicamente plausíveis. Segundo, sua análise dos símbolos como linguagem teológica é transformadora. Depois de ler Wright, é impossível ver a purificação do templo ou a entrada em Jerusalém da mesma forma. Terceiro, ele nos oferece uma cristologia, uma compreensão de Cristo que é incrivelmente rica, que foge de simplificações e nos desafia a pensar na identidade de Jesus de forma mais profunda. Quarto, e isso é muito importante, as conclusões dele têm uma relevância prática enorme, conectando o ministério de Jesus à missão da igreja e à nossa esperança escatológica hoje. E por fim, para uma obra acadêmica tão densa, a escrita dele é notavelmente clara e até cativante. Agora vamos olhar o outro lado da moeda, as críticas. Primeiro, alguns acadêmicos acusam Wright de pansimbolismo, ou seja, de ver um significado profético e simbólico em todas as ações de Jesus, o que poderia ser um exagero. Segundo, sua hipótese central do retorno de HWR a Siav, embora seja teologicamente belíssima, é vista por alguns críticos como algo difícil de ser provado diretamente a partir dos textos bíblicos. Terceiro, a abordagem dele gera certas tensões com outras tradições teológicas, como a tradição reformada, especialmente em temas como a justificação pela fé. E por fim, um ponto bem prático. A densidade e o tamanho do livro o tornam uma leitura muito, muito desafiadora para quem não é especialista na área. Esse gráfico aqui ajuda a gente a entender visualmente uma crítica estrutural importante. O título do livro é Jesus e a Vitória de Deus, certo? Mas, como a gente pode ver, a maior parte do volume é dedicada ao ministério e à crucificação de Jesus. A ressurreição, que para a maioria dos cristãos é o ato central da vitória de Deus, ocupa um espaço minúsculo aqui. Para ser justo, o próprio Wright admite isso e dedica um volume inteiro, ainda maior, só para esse tema mais tarde. No entanto, para quem lê apenas este livro, essa ausência de um tratamento aprofundado da ressurreição pode parecer uma limitação, deixando a narrativa da vitória um tanto incompleta. Colocando tudo na balança, o resumo é o seguinte: Jesus e a vitória de Deus é, sem a menor dúvida, um marco. Sua profundidade histórica e teológica o coloca entre os livros mais importantes sobre o Jesus do último século. Suas contribuições para a nossa compreensão de Cristo e da missão são inegáveis. Contudo, não é uma obra isenta de controvérsias, e suas teses mais arrojadas sobre simbolismo e escatologia continuam a gerar debates acalorados. A conclusão é que se trata de uma obra que exige esforço, que nos desafia a pensar, mas que é absolutamente indispensável para quem deseja estudar seriamente o Jesus histórico. E assim, a gente chega à nossa conclusão. Depois de percorrer o mundo de Jesus, analisar suas ações simbólicas, redefinir o que é ser Messias e o que é a cruz, e até avaliar criticamente a obra, o que fica para a gente? Qual é o legado duradouro do pensamento de N.T. Wright, especialmente quando a gente aplica isso à fé e à missão da igreja hoje? É hora de conectar todos esses pontos e trazer a relevância dessa profunda análise acadêmica para a nossa vida prática. Se a gente tivesse que resumir o impacto do N.T. Wright em uma única frase, talvez fosse esta. A grande conquista dele foi construir uma ponte sólida sobre aquele abismo que por tanto tempo separou o Jesus da história do Jesus da fé. Ele nos mostra que não precisamos escolher um ou outro. Ao mergulhar fundo na história, na arqueologia e na literatura do primeiro século, ele reconstrói uma imagem de Jesus que não apenas faz sentido para um historiador crítico, mas que também ressoa com o poder teológico imenso para a fé da igreja. Ele nos devolve um Jesus que é profundamente judeu, radical, profético e incrivelmente real, cuja história é a história da ação de Deus para redimir o mundo. Claro que esta nossa análise é apenas o começo da jornada, a ponta do iceberg. Para quem sentiu o gostinho e quer se aprofundar, deixo aqui algumas sugestões. Primeiro, a leitura do próximo volume, A Ressurreição do Filho de Deus, é o passo lógico e essencial para completar a visão de Wright sobre a vitória de Deus. Segundo, é muito enriquecedor estudar outros autores que dialogam com Wright, tanto aqueles que o apoiam quanto os que o criticam, para ter uma visão mais completa do debate. Terceiro, um exercício prático. Quais são as implicações missionárias do Jesus de Wright para a sua igreja ou comunidade local? Como essa visão nos desafia? E, por fim, um retorno às fontes. Explore por conta própria as passagens do Antigo Testamento que o Wright usa como base. Isso vai fortalecer imensamente a sua compreensão. E, para encerrar de vez, eu queria deixar uma pergunta no ar. Não é uma pergunta com resposta fácil, mas uma que eu espero que fique ecoando muito depois do fim desta apresentação. Depois de tudo que a gente viu, como é que essa redescoberta do Jesus histórico, um Messias judeu agindo dentro da história de Israel para trazer a vitória de Deus de forma subversiva, como essa imagem fortalece a nossa fé e, ao mesmo tempo, o desafia, chacoalha as práticas, as prioridades e a missão da igreja aqui no Brasil hoje?
O que significa seguir esse rei no nosso contexto? Meditar sobre isso é, talvez, a melhor maneira de honrar o legado de uma obra tão rica e tão provocadora. Muito obrigado.